Eu sou psicólogo, estou na coordenação junto com a Carol de Atividade da Comissão Psicologia e Juventudes. E hoje a gente está início aí o Psicologia em Foco. Antes de dar início, só dar dois informes aqui. Na semana que vem, o Psicologia em Foco vai acontecer no dia 26 e o tema vai ser Retrocessos no SUAS e no SUS, a psicologia, o olhar da população e situação de rua. E também está acontecendo, em Belo Horizonte, a Conferência Municipal de Juventude. A gente teve aqui na sexta passada uma conferência livre. Tem aqui um folder, a gente vai distribuir para vocês terem informação. Já estão acontecendo as livres e daqui a pouco vai acontecer as conferências regionais e a conferência municipal. Um momento importante aí para a gente pensar, principalmente falando em políticas públicas para a juventude, assim, no cenário aí de Belo Horizonte. Que é a Karina aí, representante da diretoria da juventude, O pessoal está chegando aí. Vou começar, antes de apresentar nossas convidadas assim, e passar a palavra para elas. A ideia de a gente construir esse Psicologia em Foco hoje é muito pensar um pouco sobre as políticas para a juventude. Eu vou falar aqui algumas situações para a gente refletir. FIES e ProUni, diminuição, muitas diminuições e cortes. Para as universidades, tem um desorômetro lá no UFMG, para quem passa ali no Antônio Carlos, com um corte aí significativo, isso atinge diretamente a juventude, principalmente os estudantes. Nos últimos anos, a gente teve o programa Fica Vivo, o programa PRESP, que faz parte da prevenção e também atende, na sua grande maioria, jovens. Foi paralisado por um tempo aí, cerca de 180 dias, e vem sofrendo aí, com o processo aí, com a questão dos recursos e diversos outros. Está funcionando hoje, mas com muitas dificuldades. As medidas socioeducativas, em especial de semi-liberdade, com alguns atrasos no recurso, e em alguns momentos quase teve que paralisar. São medidas aí também que atendem aí, de alguma forma, a juventude. Os meninos que estão aí fazendo 18 anos ainda estão em cumprimento. Programa de proteção a pessoas ameaçadas de morte, que também atende aí alguns jovens. Teve aí um processo aí de não poder acolher novos casos durante um tempo, e também várias questões de recursos financeiros. Programa Se Liga, que é o programa de regresso socioeducativo, e programa Tramps, foram paralisados. Hoje não estão funcionando mais. Tivemos um cenário muito recente aí de adolescentes e jovens ocupando escolas em São Paulo, por diversas mudanças que estavam acontecendo lá, que provavelmente, se não agradou aí os alunos. No contexto de Belo Horizonte, a gente tem aí o CRJ, que é o Centro de Referência da Juventude, que funciona com custo de manutenção, não tem um recurso para um funcionamento enquanto uma política pública, ou seja, não há um investimento para que esse espaço funcione. Hoje, para um jovem de 18 anos que precisa de acolhimento institucional, não existe em Belo Horizonte. Existe uma possibilidade de república, que até hoje não saiu do papel. E é nesse contexto que a gente começa o Psicologia em Foco hoje, com o tema A Crise Política Financeira e seus impactos para a juventude. Nossas convidadas, a Ayana, graduada em Pedagogia, pedagoga, escritora e militante pelo De Pé, Raça Poderosa, Grupo de Fortalecimento Político e Comunidade da População Negra. Isabela Soares Santos, socióloga. Ela é pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a Fiocruz, e diretora do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, lá do Rio de Janeiro. Ela está na coordenação do Programa de Políticas Públicas e Modelo de Gestão e da Atenção em Saúde. Então, hoje a gente vai ter uma pedagoga e uma socióloga para dialogar com a gente. Eu vou passar a palavra para a Isabela, a gente vai ter um tempo aí, para cada uma falar, e depois a gente abre para as perguntas. Talvez um pouco antes do... É isso? Pode ficar tranquilo. 20 minutos eu fico tensa. Boa noite, muito obrigada, muito agradecida pelo convite de vocês aqui, para estar aqui na casa com vocês. Para mim é uma honra enorme estar tanto em Belo Horizonte, nas Minas Gerais, como entre psicólogos. Eu, como cientista social, a gente chama a área outros, 99, qualquer coisa assim. Então, para a gente conseguir conversar com outras áreas e dialogar, é o mais importante, onde de fato a gente se sente construindo conhecimentos e pensando aí também ações políticas. Eu estou aqui tanto como
Visando meu currículo, ele está misturado de propósito, tanto como acadêmica, mas também, e talvez sobretudo, como militante do SEBS, que é, para quem não conhece, o SEBS é uma entidade do movimento sanitário brasileiro, tem mais de 40 anos. O SEBS, ele nasceu, fez 41 agora. Ele nasceu justamente das lutas pelas democracias, pelas liberdades democráticas durante a ditadura, depois de muito movimento de base no Brasil inteiro, que se organizou vários movimentos ao longo do Brasil em núcleos regionais, e eles se organizaram no que se deu esse nome de SEBS, com esse nome mais acadêmico, mas no fundo a origem, a atuação é predominantemente uma militância de ação política mesmo, né? E está espalhado no Brasil inteiro, tem um núcleo aqui em Minas Gerais, ele está um pouquinho, não chega a estar desativado, mas está mais calmo há uns 2 anos, porque os dois principais militantes que mais puxavam as atividades, um está trabalhando fora e o outro estava fechando o doutorado, e tem a direção nacional, então tanto na direção nacional como no Rio de Janeiro, tá? E, bom, o que eu vou falar aqui? A minha ideia é dialogar com o tema que vocês me falaram, mas tentando trazer o resultado de um estudo muito recente, que a gente começou a fazer já faz 2 anos, mas que o resultado final é bastante recente, a gente publicou agora, que é esse trabalho aqui, Políticas Sociais e Austeridade Fiscal, como as políticas sociais são afetadas pelo austericídio, né, já tem o julgamento do nome, da agenda neoliberal no Brasil e no mundo. Ele está disponível na página do SEBS, SEBS com C, sebs.org.br. Para a gente fazer isso, a gente fez um texto base, então quem se interessar pelo tema tem um link para isso aqui, que é esse texto base com todos os detalhes, e tem, a partir dele, uma cartilhazinha, que é numa linguagem um pouco mais acessível para o público não iniciado no tema. E a gente já sabe que a gente faz mais acessível ainda, para realmente poder chegar a toda a população brasileira. Por que a gente fez isso? Né? Assim, a gente está vendo que o Brasil, a gente está numa crise, uma profunda crise, né? Já fazem muitos anos, né? Pelo menos 2012, no Rio de Janeiro, já estava instaurada essa crise, no resto do Brasil está se sentindo um pouquinho depois. Uma crise política, econômica, social e moral, né? Também, de valores também, né? E cada vez mais profunda. E nesse contexto, que vem aumentando não só no Brasil, como em outros países do mundo, que estão com esse efeito rebote daquela crise econômica lá de 2008, né? A pressão que vem sendo feita nesses países é a pressão pela chamada austeridade, pela uma política de austeridade. Austeridade o conceito de austeridade é aquela coisa de ser austero, né? Parece até uma coisa boa, no fundo, né? Assim, o pai é austero, então ele guarda dinheiro para a família não morrer de fome, né? Mas ele enche a cara no boteco e vai lá, guarda o dinheiro, consegue comprar comida e roupinha para as crianças. Então tem aquela coisa lá no nosso ideário de que é uma coisa importante. E tem todo um debate aí, né, no campo da economia política, que é o que eu quero trazer um pouco para vocês, a partir desse estudo, que questiona muito se isso faz sentido quando se trata das contas públicas de um país, né? Tem uma linha da economia política que fala que sim, que para você sair de uma crise econômica, você tem que poupar, tem que guardar o recurso para poder conseguir depois investir mais tarde, depois que sair da crise. E tem uma linha econômica, outra linha econômica, dos que defendem ao contrário, que você deveria justamente ao contrário, né? Isso vem lá do Keynes, das famosas ideias keynesianas da queda da Bolsa em 1929 lá nos Estados Unidos, né? Que ele falava que para os Estados Unidos sair da crise, tinha justamente, e ele não era comunista, tá? Ele era um liberal, Keynes, mas ele falava que o capitalismo sobreviver naquela crise de 1929, tinha justamente que investir mais, o governo tinha que investir mais para poder gerar emprego, gerar economia, fazer o que a gente chama de o conceito anticíclico, né, do desenvolvimento, e com isso o país poder crescer e sair da crise de uma forma perene depois. Né? Então você tem a pressão que você vai quebrar primeiro, mas no fundo você sai da crise mais fortemente. E a gente tem muita temática muito no campo econômico, a gente tentou trazer um pouco para das questões da saúde e das políticas sociais. Como está isso no Brasil? Como que a gente enfrenta essa máxima que falam que a gente tem que cortar tudo no Brasil, né? A gente tinha as notícias da Grécia, que estava cortando tudo, Portugal, Espanha,
e estavam indo numa buraqueira danada, não é? A gente todo mundo ouviu isso, o quanto piorou várias coisas. Aí eu comecei a estudar isso e a gente fez disso um projeto no SEBS, com os núcleos regionais, tentando entender também em cada canto do Brasil, tentando ver um pouco como estava acontecendo. E aí a gente tem alguns resultados exatamente que eu vou trazer agora. Eu quero saber de vocês se vocês querem primeiro que eu fale a parte boa ou a parte ruim. Por onde começamos? Qual o tamanho de cada um? É o mesmo. Começa pela ruim. Então vamos começar pela ruim. Austeridade. Essa política de austeridade tem um resumo aqui muito bom do nosso candidato a presidente, Henrique Meirelles, que ele fala assim, né? Aliás, eu sou funcionário aqui, eu posso como funcionária pública, mas lá na Fiocruz eu não posso mais falar fora Temer, né? Então a gente fala fora Henrique Meirelles, que é ele que faz toda a política econômica no fundo, não é o Temer. A gente tem que prestar atenção em quem está por trás de cada coisa. O Henrique Meirelles, que não emplacou junto com o Alckmin, né? Os dois com a mesma proposta política não conseguiram emplacar, mas que ele tem uma frase dele de julho de 2016, 1º de julho de 2016, que ele fala assim: as despesas com educação e saúde são itens que, junto com previdência, inviabilizaram um controle maior das despesas nas últimas décadas. E educação e saúde inviabilizam os ajustes fiscais. Essa é uma frase que resume bem esse pensamento desse ideário que a gente chama de ideário da política de austeridade, né? Eles veem educação, saúde, todas as políticas sociais, né, junto com previdência, no fundo está pensando na assistência social também, que são, para eles, são um gasto ruim, não é um investimento. E aí, o debate que a gente quer fazer é justamente, será que é um gasto ruim mesmo ou será que é investimento, né? O que eu fiz? Comecei a pesquisar o que já tinha de resultado da política de austeridade implantada nos países que fizeram esse receituário aí, né, dessa política de austeridade. E começou antes da crise nesses outros países, foi em 2008 na Europa, né? Então, eles já tinham alguns resultados que a gente não conseguia ver no Brasil 2 anos atrás. Vejam que interessante que a gente viu em comum nos países que aplicaram a política de austeridade. Tem bastante coisa aqui que eu acho que dialoga com o tema de hoje, né? Algumas coisas já acontecem só com a crise econômica, mas elas se aprofundam com a política de austeridade, e algumas é com a de austeridade mesmo, né? Então, em comum, você tem realização de reformas estruturais nessas sociedades, você tem um aumento do desemprego, aí já é com a crise econômica mesmo, cortes dos gastos do governo com o pessoal, eles tendem sempre a cortar os gastos com pessoas, como os funcionários públicos que fossem causar a principal despesa e o atraso dessa crise. Redução do governo com todos os gastos sociais em geral, foi observado nesses países, inclusive os orçamentos da saúde, né? Fechamento dos serviços públicos, sobretudo de saúde, redução de horas de funcionamento de unidades de saúde, redução da força de trabalho, então ou você diminui a hora de trabalho, o número de pessoas contratadas, mas de alguma forma você diminui esse trabalho que é realizado na assistência de saúde, lá na ponta, na unidade. Aumento da pobreza e da desigualdade em geral, isso já a crise econômica já dá, mas aumenta mais ainda, agudiza com a austeridade. Agravamento dos problemas sociais e piora das condições sociais e de saúde. Instituição ou aumento do copagamento pelo uso do serviço de saúde. Em muitos países, mesmo com o sistema público, você tem copagamento para determinados serviços. No Brasil não tanto faz tempo, né? Estão tentando colocar copagamento aqui, ainda não conseguiram. Mas estão cada vez tentando mais. Isso tem a ver com a política de austeridade. O copagamento, mais do que ele gerar um recurso, a ideia de quem quer implantar um copagamento é que quando a pessoa tem que pagar alguma parte, ela tende a usar menos. Como se saúde fosse assim, né? Usa menos que é melhor, né? Você pensar nos resultados possíveis que advém daí. Estabelecimento de taxas adicionais para o uso do serviço de saúde, restrição do direito à saúde como um todo, sobretudo para determinados grupos populacionais, como imigrantes, moradores de rua e usuários de droga, né? Que eu acho que tem bastante diálogo com a discussão da juventude aqui. Piora da saúde mental em geral, isso é observado, isso não é só da crise econômica, isso é sobretudo da política de austeridade, gente. Aumento da prevalência da depressão e da ansiedade. Aumento das taxas de suicídio, sobretudo entre menores de 65 anos. Redução da autoavaliação do estado de saúde como bom, das pessoas que se avaliam como bem no estado de saúde. Aumento das doenças crônicas,
não transmissíveis e de algumas doenças infecto-contagiosas foram vistas na Grécia, Portugal, Espanha, retorno de doenças que tinham sido erradicadas. A gente está vendo isso no Brasil, né? Tem coisas no Brasil que a gente, quando eu publiquei isso aqui, quando a gente fechou, ainda não conseguia ver em dados. Agora, tudo isso a gente já está vendo em dados no Brasil. É incrível como bate, assim, igualzinho, por socialidade, os resultados estão batendo em todos os países. Aumento da dificuldade de ter acesso aos serviços de saúde por barreiras econômicas, né? E aumento do consumo abusivo de álcool, sobretudo em grupos de alto risco e em subgrupos sociais mais vulnerabilizados. Estando entre os fatores de risco a perda do emprego, desemprego de longa duração, além de suscetibilidades para existentes com doenças mentais. A gente viu casos, como por exemplo na Grécia, em que um dos autores desses estudos, ele falava que a Grécia tinha virado um centro de transmissão de HIV/AIDS por conta de uma simples mudança que fizeram no programa de redução de danos que dava agulha, um número de agulhas, acho que era 200 por usuário cadastrado lá no programa, de usuário morador de rua cadastrado. Então, primeiro viram uma redução do número de usuários cadastrados e depois viram que diminuíram para 5 agulhas por pessoa por mês. E aí isso coincidiu com esse aumento da transmissão. Foi batata, só que lá é um lugar com muito turismo. Então, você começa a jogar isso para a Europa inteira e para o resto do mundo. Por cortar agulha. Que dinheiro que um país seja uma crise econômica por cortar e entregar agulha, gente. Entender o que é uma política de austeridade, o que de fato ela vai trazer de retorno financeiro é fundamental, porque começa com essas mesquinharias de recurso financeiro e não para pensar que efeitos catastróficos que vai dar, né? De dizimar, efeitos de você destruir o que foi construído, né, de condições de vida das populações, né? E você tem um artigo de funcionários do FMI, são só 3, tudo bem, mas que contestam essas políticas de austeridade, que falam que elas não surtiram nenhum efeito, tem outros autores que falam justamente que elas afetam justamente os mais vulnerabilizados. Tem um monte de artigos hoje em dia já e de estudos que vão coincidindo, mostrando esses resultados nesses países, e sempre coincidindo para que esses resultados vão afetar aonde é mais desigual, que aumenta essa desigualdade e que afeta os mais vulnerabilizados. Né? Proporcionalmente mais os mais vulnerabilizados. Não é que não vai afetar, tipo, eu que tenho um emprego fixo como servidora, vou ser afetada. Agora, quem vai estar vulnerabilizado vai ser proporcionalmente mais afetado do que eu. Né? Essa que é a discussão. No Brasil, a gente viu aqui, por exemplo, alguns dos efeitos, né? A gente que é um país que é mais desigual do que esses países que eles viram os estudos na Europa e que está com uma política de austeridade mais ferrenha ainda do que na Grécia, do que foi feito em Portugal e na Espanha, provavelmente os resultados vão ser piores ainda de desmonte da nossa proteção social e dos indicadores de condições de vida, né? Vocês viram que a gente está voltando a algumas doenças que já estavam praticamente erradicadas. A gente viu, por exemplo, aumento da taxa de mortalidade infantil. E toda a mídia mostrando, dizendo que era por conta daquelas famílias que não querem se vacinar, tem famílias que resistem à vacina, que estão pegando a moda de algumas pessoas dos Estados Unidos. Aí você vai ver onde que é o problema da vacina. É a baixa cobertura da vacina. Diminuiu a cobertura de vacina, não tem mais vacina para todo mundo. Você conversa com o produtor de vacina lá, por exemplo, Bilmanguinhos, na Fiocruz. Em 2015 já tinha sido denunciado, vai faltar vacina, vai morrer criancinha. Em 2018 a gente viu, morreu criancinha em 2017. E vai morrer mais muito. Tem um estudo do David Hazell e do Thomas Rony, são 2 pesquisadores estrangeiros, mas o Hazell está aqui no Brasil, que eles fizeram uma previsão para morrer mais de 5 mil crianças de menores de 5 anos, por conta da mortalidade infantil associada a problemas de condições de vida, que é diarreia e desnutrição. Né? Então, não é pobreza, né? É a pobreza que aumenta. Né? O que a gente vê disso, assim, de impacto na juventude? Né? Você pensa um Brasil com todas essas questões mais vulnerabilizadas, que eu falei, por exemplo, a taxa de gravidez, que é uma das mais altas, na adolescência, que é uma das mais altas no mundo, né? Do Brasil, 71 por 1000, né? Isso para meninas de 19 anos, quando Estados Unidos é 34, Portugal 15, Reino Unido 25, Argentina aqui perto 68, mas Brasil uma das mais altas, uma baixa taxa de alfabetização de jovens em relação aos países também,
baixa taxa de alfabetização de jovens, tanto do sexo masculino como feminino, uma alta taxa de trabalho infantil, né, no Brasil, uma das mais altas do mundo. Então, o saneamento é extremamente baixo, então você também aumenta toda essa condição de você enfrentar essa desigualdade, a pobreza e a política de austeridade. Como que isso vai afetar na juventude, né, gente? De um lado. E de outro lado, você pensar nesse contexto que a gente está hoje, né, de excesso de uso. Tem, aliás, um vídeo maravilhoso do Belisário, que é daqui de Minas. Acho que é psicólogo, não é, Belisário? Vocês conhecem esse nome? Acho que é psiquiatra. Tem um vídeo no YouTube dele muito interessante, que ele vai juntando, sistematizando estudos do mundo inteiro, mostrando o que está acontecendo, sobretudo com crianças e adolescentes, por conta do excesso de eletrônicos, né? Celular, pad, computador, televisão. Ele passa desde a questão da coisa do pouco sono, menos sono que deveria ter, do sono no momento errado, então o sono começa mais tarde, então, e mesmo quando o sono começa às 9 da noite, mas ficou até às 9 naquele negocinho de luz branca, luz azul, né? Que você atrapalha o hormônio, que vai ser o hormônio do crescimento à meia-noite, então isso vai afetando todo o desenvolvimento desse jovem, vai acarretar até em doenças futuras como Alzheimer e outras doenças mais, né? Desculpa, eletrônicos ou eletrônicos? Eletrônicos. Não sei nem se é eletrônico, todos esses aparelhos, né, gente? Esses aparelhos que a gente está usando cada vez mais, e isso está aumentando, que isso, ele associa isso desde essa questão hormonal até a questão que se está vendo nos jovens hoje, no mundo inteiro, não é só no Brasil, muda em números, apresenta bem interessante, que estão cada vez transando menos, transam pouquíssimos os jovens em geral, nas dados gerais, eu fiquei chocada, assim, eles quase não transam, meu Deus do céu, na melhor fase da vida transando um pouco, não pode, gente, isso é uma desgraça. Associa-se isso a pouca paciência, as pessoas não conseguem mais namorar, porque não tem saco, não tem paciência um pro outro para ficar conversando ao vivo. Então não conseguem ter relações mais duradouras, tanta coisa rápida do celular. Que mais que ele falava? Da coisa do aumento da obesidade. Não só porque fica mais parado, faz menos esporte, mas também porque você começa a comer mais, você tem começa a aumentar a depressão, então você começa a comer aquela comida que vai te dar uma saciação mais rápida também, a má alimentação. Tudo isso vai juntando, transformando um jovem num outro mundo. Você pensa esse jovem tem agora, não tem nada a ver com o jovem da minha geração. E olha que eu sou bem nova, 46 anos, sou uma menina ainda. Mas assim, minha geração de juventude são umas 2, 3 para trás só. Então assim, mas já uma geração que não era assim. Então assim, você fica pensando, o que vai sair desse jovem nesse mundo de crise, né, ambiental, que a gente não sabe se vai ter água daqui a 30 anos. Que a gente sabe que vai ter guerra por espaço, com comida e tudo, imigrações no mundo inteiro. Esses jovens têm acesso a essa informação. E com essa política de austeridade, com esses indicadores que eu trouxe agora, né, o enfrentamento disso urge, né, gente? Urge e é uma questão para todos nós. Não é uma questão de militância, é uma questão de sobrevivência, de cidadania, de direitos humanos, é uma questão de olhar para frente, pensar não só em nós, mas na nossa velhice, no que vamos ser daqui a pouco. Estamos entrando num estelionato, achando que o mundo vai se resolver nessa crise, com essas políticas, não vai. Esses jovens estão achando que estão se satisfazendo, que os eletrônicos não vão, estão achando que o mundo vai se resolver, não vai. Então, ou a gente vai enfrentar e pensar que mundo que a gente quer e como constrói esse mundo, ou a gente não vai conseguir sair desse buraco cada vez maior, né? Dentro desse contexto da política de austeridade, só para fechar, eu distribuí esse folhetinho do porquê que a gente precisa do sistema de saúde público, porque junto com essa política de austeridade, que vem sobretudo como resposta à crise econômica de 2008, que eu já falei, vem uma proposta que foi formulada logo pouco antes de 2008, mas que se fortalece justamente em 2007, 2008, 2010, ganha força total, que ela se chama Cobertura Universal de Saúde. Não me pergunta o que vocês têm a ver com isso, que é tudo, tudo. Cobertura Universal de Saúde é um nome lindo, né? Apesar da sigla ficar esquisita, né? CUS, mas assim, quase apanhei do movimento gay quando fui no Conselho Nacional de Saúde. Você tem contra isso? Eu não tenho nada contra, estou brincando. Vai tirar o peso, né? Porque traz um monte de dado pesado. Aí fala, se a cobertura universal, se você não brincar, você morre, né? Você vai se matar. E a gente não pode, a gente precisa olhar para frente e lutar com conhecimento do que está acontecendo e, ao mesmo tempo, com força de garra, né? Para a gente construir um mundo melhor. Mas o que essa CUS ela pressupõe, né? Os documentos de formulação disso é uma proposta que vem pela OMS e pela Organização Nacional das Nações Unidas, a ONU,
Mas o pressuposto está lá no documento da Fundação Rockefeller. Quem conhece a Fundação Rockefeller foi feita, inclusive, junto com a Save the Children. São fundações norte-americanas, se você olhar as capas, todas as publicações, tem sempre aquela criancinha com o olho remelento, quase um choro caindo, aquela cara de coitada. Seria uma coisa bem assistencialista. O que está escrito? São os dois principais pressupostos da CUS. A tradução minha, tá? Que grande proporção da população do mundo está disposta a pagar por serviços de saúde do setor privado. E que fortes agentes de mercado estão dispostos a pressionar pelo aumento do financiamento público e privado, especialmente nos países de média e baixa renda. Quem são os países de média e baixa renda? Não são eles do hemisfério norte que estavam lá para 2008, é pra gente, isso é pra gente, essa CUS, tá? Pressionar esses países para adotar políticas para financiar um seguro privado de saúde como um meio para chegar nessa cobertura universal de saúde. Ou seja, para eles, para chegar na cobertura universal de saúde é por meio do seguro privado. São formas que você, ao invés de ter o que é a proposta do sistema público de saúde, que nem a gente tem no SUS, com todas as suas capendices e deficiências, vai ser um sistema que a proposta, pelo menos o que se tenta fazer, que não se consegue por todos os entraves que tem desde a implantação do SUS, mas muito se conseguiu mesmo assim, que é a segunda parte boa, que eu vou falar mais rapidamente, até porque muitos já conhecem, mas é de um sistema integral, que todo mundo pode usar só porque é cidadão, não porque tem determinada renda, ou idade, ou o que for, que vai atender a todos os problemas de saúde. No seguro privado, não, é que nem na farmácia. Você vai comprar um seguro para consulta médica, de tal coisa, para tal exame, e na CUS seria isso. A ideia é que as populações mais pobres teriam um programa público, e no resto do que não fosse muito primário, as pessoas mais pobres pagariam se quisessem, senão, problema delas. As mais ricas, elas teriam que pagar para um seguro privado que nesse modelo de serviços por pacotes, né? Quando eu fui discutir isso com a OMS lá em Berlim, quase morri discutindo com os caras que fizeram assim, que eu falava, eles tinham os progressivos assim, mas eu falei, vocês querem a CUS para vocês? Vocês querem para a Inglaterra, que tem um Sistema Nacional de Saúde, público, bom, de qualidade? Foi o único momento que eles ficaram em silêncio. Porque para eles não precisa, eles já têm uma cobertura universal, eles não querem entrar com esse seguro privado. E o que eles querem sobre o Brasil, que tem um sistema público? Né? E eu achei isso, a gente não quer a cobertura universal, a gente quer o direito universal, a gente não quer só cobertura de pessoas para determinados serviços. A gente quer todo mundo com todos os serviços quando precisar, pronto. Né? Acho que essa que é a grande questão. Então, começa a prestar atenção que a política de austeridade e a de cobertura universal de saúde, elas fazem parte do mesmo projeto, né? Assim, a austeridade e a cobertura, elas vêm no mesmo projeto que tem por trás manter o nível de lucro e de rotatividade financeira do grande capital financeiro internacional, das empresas seguradoras, dos bancos. Né? Você olhar o Brasil, metade do orçamento do Brasil é para pagar juros de dívida. Então, você tem dinheiro, não tem dinheiro para botar na saúde pública, na educação pública, para pagar juros de dívida que está alimentando os bancos. Se vocês olharem a capa de jornal, os bancos nunca lucraram tanto como hoje, como nos dias atuais. Isso dado esse ano. Então, assim, crise para quem? Né? A crise está sendo imposta, e essa política de austeridade, é porque é para todo mundo. O que é só para eles não está crise, está muito bom. Para eles não tem austeridade, entendeu? Austeridade é para a população em geral. Para os donos de banco não tem austeridade, aí se esparrama. E a cobertura universal é a mesma coisa, porque quem são as empresas de seguro de saúde? São os donos de banco, gente. Seguro é banco. Ele pega o dinheiro da pessoa, guarda, quando vai usar, vai gastar. No fundo, é um pecúlio financeiro. É a mesma coisa, né? Vem daí. Então, assim, o que eu queria então trazer? Porque, assim, parece que o sol está fazendo desgraça. Então, agora eu vou fazer a parte boa bem rapidinha. Tá? Se demora 5 minutos, eu posso usar 6? Que é o seguinte, gente, que é a parte boa. Apesar de tudo isso, a gente tem, então, todos esses dados, toda essa ciência já consegue mostrar com dados, já tem, a gente chama de evidência científica isso, né? Do que a política de austeridade causa de efeitos onde ela é aplicada, mas a gente tem também evidência do que as políticas sociais de caráter universal causam de efeito. O que é uma política de caráter social de caráter universal? É essa política que é para todos os cidadãos. Né? Então, a Bolsa Família não é uma política social de caráter universal. É super interessante, mas ele sozinho não é. É para um grupo de população.
Quanto tempo seria interessante? Se você, além de... Era existido no Bolsa Família, programa Bolsa Família, que tivesse... Que os filhos tivessem matriculado, né, que tomassem as vacinas, tinha algumas questões assim. Mas se ele tivesse implantado todas as políticas sociais universais e mais outras, garantindo emprego, um monte de coisa, talvez aí ele conseguisse até impulsionar outras políticas sociais. Teria tido até um resultado maior ainda do que teve um enorme resultado. Mas, então, assim, a evidência que ela mostra em relação a essas políticas de caráter universal. Então, a educação para todos, que a gente teve desde a Constituição Federal. Quem é mais novo aqui, gente, não era assim não, tá? Quando era petititinha na década de 70, não tinha isso para todo mundo, não era assim, não era educação para todo mundo, não era saúde para todo mundo, tá? E isso é verdade, não é só nos livros, era assim mesmo. Então, quando você tem isso na Constituição Federal de 1978, de lá para cá, que são 3 décadas, você consegue observar, você já consegue fazer indicadores de mudança no Brasil, de um grau de mudança que nunca teve, de mudança de condições de vida da população, né? Então, o que a gente viu, por exemplo, nesses 30 anos? Uma brutal diminuição das taxas de mortalidade materna e da taxa de mortalidade infantil. Só voltou a crescer a taxa de mortalidade infantil agora, a política de austeridade. Ela vinha crescendo, gente. Decrescendo. Você não diminui uma taxa de mortalidade infantil fácil. Você tem que mexer nas condições socioeconômicas, você tem que mexer em escolaridade, tem que mexer em saneamento, tem que mexer em acesso à saúde em todos os níveis. É muito investimento. Né? Você tem... O que a gente tem nesses 30 anos também? Aumento da escolaridade, diminuição do analfabetismo de forma também muito forte, né, no indicador. Aumento da expectativa de vida no Brasil, deu um salto enorme no Brasil, né? Aumento da população idosa, as pessoas passaram a envelhecer mais, né? Como isso faz nossa transição demográfica na pirâmide, né, com a diminuição da fecundidade também. O SUS, com todas as suas mazelas também, é um programa que teve uma brutal expansão da cobertura de atenção primária de saúde, que não tinha assim, em todos os lugares, que nem tem agora. Ainda não chega a 100%, mas vinha crescendo muito. É um programa que atende que faz desde transplante de rim, que é super simples, até um transplante de fígado, que é extremamente complexo, é o SUS que faz. Os tratamentos de câncer são de referência. HIV/AIDS tem prêmio no mundo inteiro, né? As doenças ele atende, consegue diminuir a ocorrência de doenças infecto-contagiosas. Você tem, com essa promulgação da Constituição desses 30 anos, a gente vê também essa diminuição da população que vivia na miséria e na pobreza, muito importante isso, né? Então você vê mudanças que, se você investir nessa política social de caráter universal, você gera essas mudanças nos indicadores, agora não é rápido, é a longo prazo. Então, essa é a pista de saída que eu dou aqui, entendeu? Que eu deixo. Eu trouxe um monte de notícia ruim, mas o que é pistas que a gente tem? Primeiro, a gente não vai resolver nada para hoje, gente. Quem está com esperança na eleição de 2018, nem se ganhasse o melhor possível. Eu tenho minhas dúvidas se vai conseguir. Agora, mesmo se ganhar, não muda rápido. É um investimento brutal, grande, com muito recurso nessas políticas sociais de caráter universal. E isso a gente vai ter que brigar para que aconteça. Em todos... E aí é movimento de base. Aí é conversar em todos os lugares em que a gente vive, que a gente atua, que a gente permeia, no trabalho, na família, nas trabalhos de comunidade, quem está em partido, quem está em organização social, organização social, quem está em ONG, quem está nisso, entendeu? Era para trabalho de base. A Constituição Federal ela não foi feita em 88, e nem na Constituinte de 85. Ela foi feita nos 30 anos anteriores. Foram 30 anos de luta contra a ditadura ali, gente. Então, o que a gente está fazendo hoje, se a gente fizer um trabalho bem feito de base agora, em defesa desses direitos sociais universais, a gente consegue inverter esse rumo que o Brasil está indo, e talvez de uma forma muito mais perene e muito mais forte. Se toda a população consegue entender a importância disso, a gente consegue virar isso, fazer nada. Portugal está fazendo. Portugal, todos os partidos com algum grau de esquerda se juntaram, criaram o que eles chamam de geringonça, e pararam de fazer política de austeridade. Eles conseguiram maioria no parlamento, cortaram o investimento totalmente, o que eram as orientações de cortar saúde, educação, assistência social, previdência, passaram a comprar e investir nisso, começou a gerar mais emprego, já saiu da crise Portugal. Os indicadores são tudo assim, zoom Portugal. A Espanha agora, faz um mês agora que foi o mesmo, os partidos de esquerda conseguiram dar uma virada, se juntar para o Podemos. Agora os partidos de esquerda não se juntam rápido, né? Para a gente ter isso no Brasil, para essas eleições agora, tinha que ter feito esse trabalho no ano passado. Que é o que esse trabalho? E aí é outra questão boa que eu trago. Que é de fazer um projeto de nação. Para você conseguir fazer essa junção de grupos de esquerda e se juntar para contra uma política de austeridade, você tem que ter
uma discussão do que esses grupos têm em comum. O que une, qual é a identidade desses grupos, né? E aí é onde que eu trago, que eu estou defendendo aqui em relação àquele grupinho que eu trouxe das coisas, das evidências das políticas de austeridade, o grupinho das evidências do investimento em política social de caráter universal. Isso, para mim, é o que une esses grupos. E não só de esquerda, os de centro também. E pessoas não politizadas também. Se a gente conversar com as pessoas na rua, elas estão a favor, elas falam da Europa, ai que legal, lá tem escola boa para todo mundo, tem saúde boa. É isso que a gente tem que jogar as pessoas. Isso esquerda, centro e até alguns de direita a gente não pega, gente. Se a gente consegue organizar essas pessoas por aí, e trazendo esses dados científicos do quanto isso muda os indicadores do país, mas as pessoas sabendo que é uma mudança lenta, mas que tem que ter muito investimento para ter essa mudança, a gente consegue fazer essa virada. E aí isso vai voltar a dialogar exatamente com o que eu estava falando da questão da juventude. Ali atrás, até com uma perspectiva, né, para entender que não é olhar esses montes desse momento agora, até para os jovens não ficarem mais desafiados ainda, entender que tem que olhar lá de cima, nesse distanciamento, olha de cima as civilizações ao longo, entender que a gente pode ser até mais de 2 décadas. Pode ser que a gente consiga daqui a 4 anos, pode ser que consiga nessas eleições. Mas assim, é tudo muito lento em geral. Né? Nenhum país muda isso tão rápido assim. Portugal está conseguindo mudar os indicadores rápido, mas eles já tinham um ponto de partida maior. Né? Nosso ponto de partida é de maior desigualdade. Então, assim, certamente vai ser mais lento. Então, é esse trabalho de base que eu acho que a gente tem que começar a fazer em todos os campos de atuação de cada um de nós. Né? A gente tem que acreditar nisso e ter essa sapiência de, não é fingir que está tudo bem, mas é de não desmontar, não sucumbir a esse desmonte que está sendo feito para poder olhar para frente e continuar acreditando que se a gente se organizar em torno de um projeto comum, a gente vai conseguir sim reverter esse quadro em algum momento. E de uma forma mais forte, mais consolidada e mais perene. Tá bom? Então, muito obrigada. E depois a gente pode discutir mais os dados. Esse trabalho do da austeridade foi feito também a cartilhazinha aqui. Não sei se tem para todo mundo, eu vou passar e vocês, se não tiver de qualquer forma, tem no site do SEBS, tá? Vai passando, aí também tem esses dois aqui. Deixa eu passar esse jogo. Obrigada, eu agradeço as contribuições. Aí. Boa noite. Primeiramente, desculpe pelo atraso, assim, teve umas questões que aconteceram, né? E até pensar mesmo crise político-financeira, seus impactos na juventude, pensar também mobilidade urbana, né? Como que está a mobilidade urbana hoje em Belo Horizonte. Mas pensando em crise política e financeira e seus impactos para a juventude, de qual juventude é essa que a gente pretende discutir, pretende analisar? Qual é essa crise, né? De onde vêm essas finanças, né? De onde vêm essas políticas? Quem está no controle dessas políticas, dessas finanças e de uma possível estabilidade referente a essas juventudes? Falar assim um pouco sobre a juventude negra. A crise política que atinge a juventude negra, ela já se refere a uma crise histórica. Não uma crise que surgiu há 10 anos atrás em governos políticos. Essa crise surgiu em momentos que não haviam governos. Não haviam governos controlados pela Europa, não haviam governos controlados pelos povos asiáticos. Haviam governos que eram bem estruturados pelo povo, dentro de um continente, e aí se iniciou essa crise através de um processo de invasão e de colonização de outros povos dentro deste continente. Qual é esse continente que eu estou falando? Continente africano. Não tem como pensar em crise política e financeira da juventude sem pensar na população negra como um todo, porque nós não estamos separados, divididos. Não tem como falar sobre juventudes, e no caso específico de juventude negra, sem pensar na população negra como um todo. Os mais velhos, os adultos, as crianças, as mulheres grávidas. Não tem como. Porque é um processo de controle racial. É um processo que vai muito além de uma crise de classe. É um processo que inflige um povo que é controlado, que está em crise, por possuir uma determinada raça.
E aí, pensando aqui, até mesmo nesse ambiente que a gente está, né, CRP, e o bairro, né, que o Conselho se encontra hoje, que é o bairro de Lourdes, que possui um dos metros quadrados mais caros da cidade de Belo Horizonte, né? Além disso, é um bairro também extremamente higienista. E aí, se a gente também olha e observa um pouco a cor da plateia, a gente percebe que essa crise realmente é uma crise racial, né? Porque como pensar crise político-financeira das juventudes no Conselho Regional de Psicologia, né? Que psicologia é essa também? A quem é essa psicologia destinada? Né? Qual é essa psicologia que a gente está estudando? Quais são as análises psicanalíticas que a gente está fazendo acerca destas juventudes? Né? Porque não tem como a gente coloca juventudes no plural, já pensando que são várias juventudes. Né? Mas existe a juventude que é atingida por essa crise política financeira. Porque existe um controle também do capital. E é esse controle do capital que remete diretamente a espaços de poder, que subjuga outros povos, né? E que condicionou povos a um espaço, a um lugar subalternizado, a um lugar desumano, né? Povos que antigamente eram apenas seres, eram pessoas, foram subjugados à condição de escravizados, né? E aí não tem como pensar uma crise política financeira no século XXI sem fazer uma análise de conjuntura histórica da nossa permanência nesse Estado brasileiro hoje, que é um Estado que vem desse controle, é um Estado que quer permanecer com este poder. Porque até mesmo se a gente for fazer uma análise das políticas públicas, né, que estão sendo trabalhadas, que estão sendo investidas nos governos atuais, a gente percebe que algumas políticas públicas, por exemplo, as políticas de ações afirmativas, elas atingem diretamente pessoas que já estavam num patamar um pouco avançado, um pouco adiante. As pessoas que entram na universidade, por exemplo, a juventude que adentrou, a juventude negra que adentrou a universidade nos últimos anos, através da política de cotas, já era uma juventude que estava no ensino médio, que estava já com a cabeça sabendo que queria adentrar esse espaço universitário. Não é um jovem que evadiu, na verdade evadiu, eu nem gosto de usar essa palavra, um jovem que foi expulso de uma forma forçada da escola, que foi acessado por essa política pública, né, por essa política de ação afirmativa, que também não foi algo dado assim, pelo governo, né, é um processo também de luta, né, de povos, da população negra que, né, de forma unificada, por muitos anos, lutou para que houvesse essa conquista a longo prazo. Né. Eu estou falando da política de cotas porque, diretamente, assim, eu considero a política um espaço explícito de exclusão, assim como a educação. Até mesmo se a gente for pensar o número de jovens negros, né, tanto mulheres quanto homens, hoje, vou colocar aqui Belo Horizonte, se todos esses jovens acordassem amanhã, falassem assim, não, eu quero voltar a estudar, eu quero formar, eu quero entrar na universidade, esses jovens não iriam conseguir. Porque não existe escolas o suficiente para atender esses jovens. Não existe espaços adequados suficientes para manter estes jovens na escola. Não existe professores suficientes para atender estes jovens. Então, a panaceia da falta de oportunidade é a educação. Por que é educação? Porque a educação é um espaço direto de exclusão. Essa educação é para quem? Eu falo de exclusão porque é uma educação que já é destinada para controlar não só a mente, mas o corpo deste povo. Porque não tem como pensar mente, né? Pensar no fortalecimento mental, fortalecimento identitário, sem pensar também no fortalecimento corporal dessas pessoas. Porque a mente não age sozinha, assim como o corpo também não age sozinho. Então, assim, pensar crise político-financeira é pensar num Estado, né, que mantém, que mantém certamente uma farsa de uma certa crise. E essa farsa se dá por quê? É muito fácil falar, o país está em crise. Se a gente vai para dentro dos aeroportos, a gente sabe quem são as pessoas que estão viajando.
A gente sabe quem são as pessoas que saem da escola no ensino fundamental, que moram no bairro das Mangabeiras, ou até aqui no Lourdes mesmo, no Buritis, e no final do ano, porque talvez perdeu uma média dentro da escola, vai fazer uma viagem, vai fazer um intercâmbio para poder... Ai, meu filho está com um problema, não. Uma crise existencial por ter perdido média na escola. E aí essa criança, esse adolescente, ele faz uma viagem para outro lugar, faz viagem para a Disney, faz viagem para a Holanda, faz viagem para os parques em outros países, faz um tour pela Europa para poder curar essa crise existencial que essa pessoa está passando. Então a gente sabe que a crise ela é destinada apenas para uma linha de pessoas, apenas para um grupo de pessoas. Até mesmo se a gente pensasse em uma coisa muito, muito específica mesmo, para chegar no centro, a gente sabe quem são as pessoas que diariamente estão no centro da cidade, no centro de Belo Horizonte. Minas Gerais é um estado extremamente racista, né? É um estado que nos seus municípios e na maioria dos bairros também possui uma igreja católica, e aí pensar a crise também remete, não tem como também pensar a crise, discutir crise político-financeira sem pensar, né, nas religiões que contribuíram para a escravização e subjugação desses povos neste país, né? E aí a gente vê que hoje, existe uma bancada evangélica dentro do Congresso, beleza, mas a Igreja Católica, ela foi uma das principais, agentes, né, que contribuiu para que houvesse essa crise político-financeira. Porque o povo preto não controla as finanças no Brasil. Quem controla as finanças é quem quer permanecer e estar, né, daqui a 10, daqui a 20 gerações dentro do poder. E o poder é branco. Quem controla o poder é o povo branco. Hoje se nega que existe, muitas das vezes, se a gente for falar sobre as questões raciais, as pessoas falam, o problema é de classe. Mas quem são as pessoas pobres nesse país? São as pessoas negras. E aí, a companheira até falou sobre a questão, hoje em dia os adolescentes não transam, hoje em dia a juventude, as pessoas não fazem mais sexo, porque estão muito assim, conectadas em smartphones e tal. Não fui eu. Hã? Foi o Belisário. Isso. Fui eu. Aproximado civil do mundo inteiro. É até curioso, né, uma análise como essa, pensando num povo que historicamente também foi submetido a condições forçadas de sexo, né, que a gente pode dizer mais diretamente estupro. Então, como pensar também numa juventude quem é essa juventude que não está transando? E que crise é essa que possivelmente pode ser chamada uma crise de sexo porque está muito conectada em smartphones? A juventude a qual eu convivo, a qual eu estou próxima, é uma juventude que sequer tem acesso a smartphones antes dos 18 anos, porque está preocupado em quantos pacotes de feijão vai colocar dentro do armário da cozinha. Porque está preocupado com quantos pães a pessoa vai ter que dividir com os 12 irmãos, com a mãe, com o pai, com o tio, com a avó, que está dentro de casa. E não sabe se amanhã vai ter pão, ou leite, ou café na mesa para poder tomar o café da manhã. Então a crise nem sempre começa no lado das políticas públicas, não. É uma crise que já vem de um processo histórico que subjuga esses povos e que esses povos nem têm ciência, nem têm a consciência de que realmente eles precisam acessar esses espaços. E quando eu falo acessar, não é se integrar a estes espaços. Porque a gente também tem... muito assim, colocado na nossa consciência de que para a gente acessar patamares mais altos na sociedade, a gente precisa se integrar e estar dentro do espaço branco, dentro do espaço onde que a burguesia e onde que a galera rica, a branquitude se encontra, nos colégios particulares, né, nos espaços
os espaços mais valorizados mesmo dentro da sociedade, uma espécie de integração mesmo. Hoje eu moro num bairro periférico. Para eu estar melhor, eu preciso de estar num bairro que não é considerado periférico, não é um bairro que foi marginalizado historicamente. E aí a gente vê como que essa situação ocorre apenas de um lado do sistema. É uma situação que ocorre de mão única. A população periférica, a população negra, ela precisa estar no espaço branco para ser vista de uma forma melhor, para sair do seu lugar de periférico e de marginalizado. Mas a população branca, ela não sai dos bairros ricos para ir para os bairros periféricos. Ou seja, diretamente se diz que o que é branco é melhor. O espaço branco é o espaço melhor. O bairro branco é o bairro melhor. O colégio branco é o colégio melhor. E existem vários intelectuais revolucionários que discutem muito sobre isso. Sobre esse processo, esse fator da integração. Que isso remete também diretamente a essa crise político-financeira. Porque o povo quer acessar, o povo quer fazer parte. A galera assiste televisão. E a televisão também é uma forma de controle. Por isso que tais revolucionários, Malcolm X, Marcus Garvey, Assata Shakur, já diziam: o povo preto não pode acessar, não pode ficar muito ligado à televisão, a programas de televisão, porque também é uma forma de controle. A gente tem mais acesso a um programa global do que acesso a um livro que um escritor negro produziu. Se hoje você vai numa biblioteca, você não consegue achar muitos livros produzidos por pessoas pretas. Por quê? Porque a gente tem que diretamente ler o que o branco escreveu. Porque o que o branco escreveu é o certo. A gente tem que ter acesso apenas à ciência branca, apenas à filosofia branca. Se um jovem negro quer acessar um curso de engenharia, quer acessar um curso de arquitetura, se um jovem preto acessou o curso de medicina e vai formar, ele faz um juramento a Hipócrates. Isso é um processo da crise político-financeira, que remete diretamente, como eu falei no início, a uma crise racial. Ou seja, o problema não é simplesmente uma questão de relações humanas, uma questão de relações entre pessoas que estão numa classe alta e pessoas que estão numa classe baixa. O problema é uma questão de controle de poder, é uma questão de controle de massa. Eu nem gosto de falar muito de massa, não. Processo de massa, controle de massa, não controle de raça mesmo. E aí, voltando à questão que eu falei, um jovem hoje que está se formando em medicina e faz o seu juramento a Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, isso é um processo de crise. Crise por quê? Existe uma dificuldade da supremacia branca e da branquitude no Brasil em assumir que quem é o pai da medicina foi um homem preto. Eles nos submetem a uma crise. Porque até então, até esse processo de colonização que eu disse no início, não existia crise. Nós estamos vivendo uma crise que não é nossa. Por isso a palavra subjugados, submetidos. Nós somos colocados num lugar para viver uma crise, para viver problemas que é do outro. E aí um outro processo de crise também, que é uma crise que a população negra tem discutido bastante, o movimento negro sempre vem discutindo isso, né? Que aí seria talvez aí um caminho para apagar essa crise, né? Porque de uma certa forma eles dizem que a crise somos nós. E eu estou fazendo essas questões, colocando essas problematizações, e a gente sai do lugar comum, do lugar superficial da discussão. E aí, voltando à questão do juramento do aluno de medicina ao pai da medicina, que é colocado como um homem branco, a gente percebe que o problema desse país, o problema dessa sociedade, é simplesmente assumir que existiu um povo que trouxe a base para tudo que se existe nele. Trouxe a base medicinal, trouxe a base arquitetônica, trouxe a base de engenharia.
E aí, quando você faz um juramento em medicina para Hipócrates e não para Imhotep, você está negando quem foram realmente as pessoas que forneceram os primeiros processos medicinais na face dessa terra. Isso é uma crise. E aí, quando eu falei sobre a crise existencial de um adolescente que perde média no colégio particular e é mandado para a Disney para curar essa crise, a gente pode ligar diretamente a crise político-financeira a uma crise existencial. Porque eles estão, historicamente, num processo de crise existencial. Crise da existência. Eles já se colonizavam entre si. Sheikh Diop falou disso. Ele estudou isso. Ele provou isso. Que antes mesmo dos nossos povos serem colonizados, eles já estavam lá se autocolonizando, já estavam em processo de crise, para a tomada do poder. E aí o processo todo é de poder. É o controle de poder. Ou eu estou no poder, e aí de vez em quando eu coloco um pretinho ali para poder fingir que as coisas estão sendo alteradas, estão sendo mudadas. Ah, um preto formou em medicina. Todo mundo comemora. Ah, uma pessoa negra passou num processo seletivo e está trabalhando como presidenta, como chefe de um espaço que por 20 anos foi controlado e foi gerenciado por uma pessoa branca. Aí todo mundo comemora. Brechas francesas. Estoques. É uma forma de enganar o povo e dizer assim, criei essa política aqui, te dei esse acesso, te coloquei aqui, eu dei o aval para você estar aqui, eu estou fazendo algo por você. Disso também surge a segregação. Porque também não tem como falar sobre essa crise sem pensar na segregação racial que a gente vive no Brasil. Porque muitas das vezes quando a gente fala sobre a questão da raça, a gente pensa diretamente ao racismo, ao apartheid na África do Sul, ao racismo nos Estados Unidos, e acha que segregação racial só existiu lá. Mas não. Se existe um bairro que a gente está aqui nele hoje, que é o Lutz, com o metro quadrado mais caro da cidade, se a gente desce mais um pouco, no Baixo Centro, a quantidade de moradores de rua é enorme. E aqui nesse bairro, os moradores fazem uma espécie de encontro para reclamar da quantidade de moradores de rua que de vez em quando aparecem aqui. Higienistas. Crise. Não tem como falar de crise político-financeira e seus impactos na juventude sem falar da branquitude, sem falar da supremacia branca, sem falar do controle do poder que existe nesse país há mais de 600 anos. Não tem como falar de crise político-financeira nesse país, num país que ainda subjuga corpos pretos, num país que ainda assassina corpos pretos, para continuar no controle do poder. E aí a gente pode até pensar assim, existe essa crise porque talvez existe um medo de perder, né, o controle desse poder? São questões assim extremamente complicadas mesmo até de se falar. Mas são questões que precisam ser discutidas, não para, porque muitas das vezes a gente vai nos espaços para falar de algumas questões e, às vezes, assim, nossa, né, você fala bem e tal. Aqui não é por um elogio ou por um aplauso. Aqui é a realidade. Aqui é expor a ferida.
Eu trouxe um livro aqui hoje, eu sempre ando com o livro na minha bolsa, aprendi isso com a minha mãe, assim, de estar sempre com o livro, com minha mãe e com o meu amigo que chegou ali agora. E eu sempre estou com o livro, assim, dentro da minha bolsa, ando sempre com o livro, e me recordo sempre a eles nos diversos momentos da minha vida. E acredito que os livros, pensar nessa questão da crise também, dentro da periferia, existe uma crise literária. O povo preto foi o primeiro povo a escrever na face da terra. Mas a galera não sabe que tem essa aptidão, tem essa essência para escrever, tem essa essência para escrita. E aí, quando descobre essa essência, quando descobre que tem essa aptidão para escrever, normalmente escrevem apenas um estilo musical ou um estilo de poesia e tudo mais. Mas nós fomos os primeiros a escrever e nós não temos acesso aos nossos escritos. Nós não temos acesso aos nossos cientistas, aos nossos filósofos. Os livros não chegam lá. E aí nem é uma questão de preço, não. O livro é caro, não. Porque nós não somos ensinados. Porque, como eu falei, população preta, toda casa de periferia, muitas das vezes não tem água dentro da geladeira, mas tem uma televisão. Porque a gente é ensinado que a gente precisa consumir algo que nos manterá no controle da situação, no controle mental, no controle psicológico. Também existe uma crise psicológica. E aí, por que ter uma televisão e não ter vários livros? É uma forma também de manter o povo no controle. Porque se eu não acesso conhecimento, eu não sei quem eu sou, eu não conheço a minha história, não conheço as minhas referências, as minhas bases. Isso é histórico. Se pensar que no século XIX a população preta foi impedida de acessar a educação. Mas somos nós que abrimos as primeiras escolas nessa terra. Assim. As primeiras universidades fomos nós que abrimos. E aí hoje nós não acessamos a universidade. E quando acessamos, para onde vamos? Quem nos acompanha? Será que, para que essa crise acabe, um novo país, um novo sistema, uma nova sociedade deva surgir? Como está no controle? É isso, sim. Boa noite, muito obrigada. Está inspirado, né? Só vou fazer um comentário aqui antes de passar para as perguntas. Eu acho que muito importante, né? As duas contribuições, né? Acho que são sobre dois aspectos aí que dialogam muito, né? Acho que a austeridade aí acho que as pessoas sentem muito na pele, né? No dia a dia, na vivência. Né? Assim, e aí é incrível como que com 3 anos assim, a gente sente muito mais na pele. E para quem está trabalhando nas políticas públicas ou acessando elas, assim, percebe isso diariamente. Né? Acho que na hora que eu trago aqui, né, todas as questões só da juventude, né? Essa lista se estende, né, e complementa com a sua, né? Assim, traz todas as outras situações que tem. Eu acho que a parte boa que você trouxe, assim, né? Eu sinto que é uma parte boa, mas uma parte que parece que estagnou e parou e agora está se tornando, está se comprometendo, né? Acho que o direito adquirido não deveria ser retirado, mas infelizmente o momento que a gente vive é esse. Assim. Acho que a Ana tocou num ponto que é essencial, assim, que eu acho que precisa ver com racismo, né? Acho que a gente, quando você fala da psicologia, né, especialmente a gente fica tocado enquanto psicólogo, assim, acho que a crítica é muito pertinente de entender também isso, né? O que a psicologia, né, tem feito, de alguma forma, né? Acho que a gente tem muitas ações possíveis, né? Assim, acho que o CRP
tem feito, inclusive, acho que para além de eventos, também muitas militâncias, né? Assim, uma delas eu acho que é essa também pela juventude. Assim. Acho que a gente tem a psicologia que a gente acredita, que a gente quer que avance, né? Assim, tem muita coisa para avançar, a gente acha que a gente entende isso, mas a gente também entende que a psicologia acho que é um espaço aí para, de alguma forma, que vai facilitar muito desses avanços, né? Assim, a gente está no campo aí do diálogo. Eu acho que a gente abre para questões, a gente pode abrir para questões aí, pelo menos umas 3 ou 4 questões, depois a gente volta e faz de novo, pode ser? Boa noite primeiro. Eu gostaria de relacionar também quando você fala quando a Isabela fala de políticas públicas, dessa coisa de as despesas com educação e com a saúde serem vistas como realmente como um gasto que não deve ser feito por algumas pessoas. Eu acho que isso a gente pode relacionar com o que aconteceu com o Museu Nacional. Realmente foi isso de falta de investimento. E também eu gostaria de pedir para vocês, você falou do livro, e eu gostaria de pedir dicas de livro sobre esse assunto. Obrigada. Qual é mesmo o seu nome? É Mariana. Mariana. Boa noite. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de estar tendo essa discussão aqui dentro do CRP, né? Eu acho que a Iana toca-se na importância da psicologia se reposicionar e se reinventar aí em várias discussões, né? Eu acho que principalmente em relação à questão racial. E que vai muito de encontro, né, ao encontro, assim, a essa questão da gente pensar a crise, né, ela não começa com as políticas públicas, que foi algo que você falou, mas, assim, pensar quais juventudes essa austeridade afeta, de fato, né, que eu acho que é o ponto, assim. E aí eu fico pensando que a gente precisa acelerar, assim, a nossa intervenção e a nossa reflexão sobre isso, visto que tem uma juventude muito específica que está sendo afetada de forma muito violenta, né, por essa austeridade, assim, né? Pensando aí no genocídio da juventude negra, né? E que não precisa ser redundante, que é a juventude periférica, pobre, né? Eu acho que a Iana traz isso muito bem. Eu cheguei um pouco mais tarde, então eu não sei se isso foi trazido, assim. Mas nessa discussão da austeridade, assim, como que essas categorias, assim, de raça, classe, gênero, assim, aparecem e quais que são as possibilidades, talvez, não sei, assim, se é algo muito ousado, né, que eu estou perguntando, assim, mas, assim, quais que seriam as possibilidades para enfrentar, né, esse cenário da austeridade frente ao impacto drástico que tem acontecido no perfil de juventudes, né, no Brasil, assim. Quais seriam, talvez, as estratégias, assim, a se pensar, visto um cenário que só está se acirrando aí de desconstrução, né, de políticas sociais? E uma outra pergunta, assim, para a Iana, quando você traz, assim, um pouco sobre a psicologia, sabe, Iana? Eu fico muito curiosa, querer escutar mais, assim, sabe? Qual que é a expectativa e o que se espera, né, você enquanto jovem, que a psicologia pudesse realizar ou pensar
para que a gente possa contribuir para a mudança, sabe? Disso que está posto, assim, dessa crise que se estrutura muito antes da criação dessas políticas sociais, né? Dessa crise que se estrutura por conta de um sistema racista, né? E outros determinantes aí, né? Que a gente poderia acrescentar. O que você visualiza, assim, que é esperado, assim, sabe? Da psicologia. E aí eu queria, por último, só aproveitar e fazer um convite, que esse ano o Fórum da Juventude da Grande BH tá para realizar a 8ª edição do A Juventude Ocupa a Cidade, que é uma ação que o Fórum vem realizando desde 2013, a fim de criar um espaço junto com as juventudes de ocupação, né, de um espaço público, para intervenção política, intervenção artística, intervenção cultural. E esse ano é muito com foco de discutir sobre a violência institucional. Esse ano vai acontecer numa praça que chama Nossa Senhora de Lourdes, lá em Birité, no dia 29 de setembro, de 2 às 10 da noite. E aí seria massa, assim, se vocês puderem espalhar a palavra, e mais informações estão no site e no Facebook do Fórum das Juventudes da Grande BH. Só força. Eu queria perguntar para a Isabela, assim, se vocês têm dados de acesso da juventude às políticas de saúde, que eu acho que foi que você mais citou dos impactos que a gente vê a curto prazo, né, as mudanças de alguns indicadores, e dizer também, assim, mais cedo eu estava numa discussão, num mini curso sobre Franz Fanon, e ele marcando um pouco da possibilidade clínica, da clínica antirracista, anticolonialista. E foi muito interessante, Ayana, porque o Fanon, enquanto teórico, no final ele propõe uma revolução, né, assim, uma quebra das estruturas mesmo. Mas eu fico pensando assim, enquanto juventude, acho que talvez complementar a pergunta da Fabíola, assim, como que você acha que a juventude ela pode fazer também uma resistência? Uma resistência, obviamente, além das que vocês já fazem diariamente, né, de sobreviver no contexto que vocês estão, assim, mas uma resistência política, como é que a gente pode pensar nisso como de estratégia também a curto prazo, assim, de uma voz que pode ser ouvida nesse momento, num impacto mais rápido mesmo? Boa noite, meu nome é Rita. Falando sobre essa crise político-financeira e as juventudes, me vem à cabeça Asprom e outras instituições que empregam jovens. E aí me pega esses jovens, me coloca dentro de um órgão público para trabalhar 8 horas. E esses jovens são obrigados a estudar à noite. E para manter o emprego, na verdade, eu acho que a preocupação deles nem é manter o emprego, não. Para manter o salário, eles vão para a escola, à noite. Vão, mas aí, cansados, né? Porque o jovem vem da infância, né? Aquela coisa, né? A mãe deixa dormir até mais tarde, a mãe deixa dormir. E acaba que você chega uma fase que acostuma, né? A dormir e tal, e aí fica ali 18 horas, né? Sai de casa às 6 horas da manhã e volta para casa às 11 horas da noite, meia-noite. Então, assim, não tem um rendimento, né? Então, eu gostaria de saber de vocês, assim, da psicologia, o que ela acha dessas instituições, né? E também dessas
desses jovens, né, que são obrigados. Porque os que estão hoje, que adentraram, né, através de políticas públicas, sim, as universidades, eles tiveram que, muitos deles, né, tiveram que até sair da região que mora para poder estudar, fazer o segundo grau em outra região, onde os pais ali acreditavam que fosse o ensino fosse melhor, entendeu? Para que hoje eles dessem conta mesmo de fazer a prova e de entrar. Então, assim, porque esses jovens estão entrando, eles não sabem nada. Os que adentraram as políticas públicas de cotas, de ações, eles entraram porque sabem mesmo, entendeu? E assim, e como que trabalhar essa coisa da política financeira, né, da crise, com esses jovens também. Porque a partir do momento que tem aquela cobrança que assim, olha, você que é negro, para você estar ali, você tem que dar mais que o melhor de si. Então você tem que ser 1, 2, 3 vezes, né, provar que é melhor realmente. E como que a psicologia também trabalha essas cobranças, né, a essas juventudes, né? Essa política, né? Eu já nem falo do financeiro, não, né? Essa política, né? Esse tipo de política que exige dos jovens esse desempenho extra. Eu não tenho que sair logo, então eu vou falar bem rapidinho. Eu adorei você falar do Imhotep. Foi ótimo. Se a gente fizesse ideia de como era psicologia, medicina e engenharia no Egito Antigo, a gente tem vergonha de se chamar de psicólogo, de médico e de engenheiro, que é uma vergonha sem tamanho. Nós somos menos que lixo perto deles. A outra coisa, Isabela, você falou que é uma irresponsabilidade, assim, mais ou menos, irresponsabilidade das pessoas de não medir as consequências de tirarem o subsídio da saúde. Não é uma irresponsabilidade, é um plano. Um plano que está sendo feito desde 1974. Então, assim, nós não estamos brincando com pessoas que cometem isso, nós estamos brincando com psicopatas assassinos. É isso que vocês não entenderam até hoje. A classe rica toda é composta de psicopatas assassinos, e não tem nenhum psicólogo para cuidar deles. A gente só cuida de pobre, cuida de classe média, mas quem está precisando são os ricos. Eles são loucos no nível que vocês não imaginam. Agora, a última coisa que eu queria falar, que eu tenho que sair logo, é o seguinte: eu vi uma pesquisa, foi bem interessante. A raça humana vai acabar porque o esperma dos homens está diminuindo. Eu sei que estou procurando de onde é que veio essa pesquisa, pelo amor de Deus. Inglaterra, Estados Unidos e Austrália. Ou seja, branco, louro, de olho azul. Preto não é gente, índio não é gente, japonês não é gente, chinês não é gente. Sabe? É bem interessante que a raça humana está acabando porque os brancos estão ficando sem esperma. Só isso. Vou começar do mais complexo pro mais pontual depois. Tem duas falas que eu acho que elas são complementares, né? Que eu acho que tem muito a ver com a fala da Ana aqui. Sobre a questão do que é o projeto de poder, né? Assim, quando você fala que a gente não sabe, no meu caso, eu acho que eu talvez não tenha deixado isso explícito, mas assim, eu sei parte desse pressuposto. Para mim é um projeto de poder. Isso até a gente até trabalha nesse livrinho que eu trouxe aí. Não sei se no vermelho está tão explícito, mas no completo, que é o texto básico na internet, que eu mostrei aqui no coloridinho, da austeridade, a gente até trabalha com o pressuposto básico, que essas políticas de austeridade, na verdade, não é uma coisa nova. Tipo, teve a crise de 2008, vamos fazer isso para ver o que acontece. Não é isso. É uma continuidade de um projeto de estruturação do capitalista do mundo, em que o projeto de poder está estabelecido pelas políticas neoliberais, que
começou com o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, que começou. Eles conseguiram implantar isso de uma forma que entrou no mundo muito forte, mas que já vem do ideário liberal, que é lá do século XVIII. Né? Então, assim, isso não é uma coisa de hoje nem de ontem, é disputa de poder sim mesmo, é disputa de poder sim. Só acho que a gente toma muito cuidado para não achar que que é uma luta branco versus preto, porque tem os brancos e os brancos, né? Eu brinco muito, a gente fala que, por exemplo, eu pago a mesma taxa de imposto de renda, a mesma alíquota que o Antônio Emílio de Moraes estivesse vivo. Agora é totalmente diferente, entendeu? Então, assim, aquele branco lá que é o nosso principal inimigo, entendeu? Esses donos de poder que vão fazer de tudo para não largar esse poder e que estão articulados com esse campeonato nacional, esses que vão atravancar o desenvolvimento de políticas sociais universais, como fizeram com as políticas sociais que você falou, direito adquirido, mas não foi totalmente efetivado, né? A educação está lá na Constituição, mas não chegou para todo mundo. E chegou de forma mais, proporcionalmente pior para os mais pobres, como a Ana trouxe aqui, né? Que a gente já sabe. E isso é cruel, né? Mais que cruel, porque você fica reforçando essa desigualdade brasileira que está estruturada lá atrás nas origens da sociedade brasileira, né? Então, é como se qualquer mudança que se fizesse, ela acaba reforçando e mantendo essa desigualdade, que, não sei se não tem claro, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? O nosso sistema tributário, por exemplo, só perde para o da África, parece que não perde, mas que é ali no mesmo nível de desigualdade da África do Sul e de alguns países do Oriente Médio. Então, quem está nessa disputa pelo poder, os donos do poder vão fazer de tudo para manter isso desse jeito. Para eles está ótimo, assim. Então vai caber a nós e a gente não vai mudar isso com conversejo, vai mudar isso com luta popular. Por isso que eu trouxe assim, eu não vejo outra saída. E daí eu acho que é movimento de base mesmo, para fazer de forma consistente, porque uma luta popular que a pessoa chega aí, vamos lá, e pega o governo agora assim, cai no dia seguinte, não adianta, tem que ser uma coisa que a população inteira entenda os seus poderes e consiga virar isso. Em nenhum país do mundo se teve mudança de direitos sociais para que viessem a ser de caráter universal, né, que nem tal nossa que fosse efetivado, sem muita luta popular. Sempre foi uma coisa praticamente revolucionária em todos os países. Então a gente não vai ganhar, ninguém vai dar isso pra gente aqui. Né? E aí vai ter que juntar preto com branco, rico com pobre, versus os mega ricos donos do poder, que são 3, 4. Né? Não é... A gente não conhece, a gente não é amiga, a gente não sabe quem são essas pessoas, né? A gente não sabe quem são esses mega ricos. A gente vê essa população mais rica aqui, mas não são esses os principais mega ricos, né? Os principais mesmo que determinam o poder do mundo. Não são esses que estão conversando com a gente, né? Eles conversam lá com o Henrique Meirelles, né? Conversam com... Agora estão conversando até com o Mourão e o Bolsonaro, veja só. Cadê direção? A cabeça já perde o rumo. O rumo perde tudo. A colega Elis Vermelho fez uma pergunta sobre como que se a gente tem dados da juventude para discutir o acesso à saúde, né? O que mudou. Eu queria te convidar para a gente estudar. Tem algumas coisas que eu acho que a gente podia fazer. Se você quiser, a gente pode pensar estrutural para fazer, de repente, aqui em BH ou Minas, no estado inteiro, ou se você conseguir. Mas com pesquisas que estiver, porque em geral vai ser com pesquisas que não estão mais sendo feitas de forma regular, que nem na feita do IBGE, por exemplo. Uma a gente consegue, desemprego, a gente consegue ver como afetando o desemprego afeta proporcionalmente mais a juventude ou menos e qual juventude. Você consegue cruzar com raça, cor, com local de moradia, renda, isso dá para fazer. E tem outros de saúde, que aí são essas pesquisas mais de condições de vida, né, que nem a PNAD, a Pesquisa Nacional de Saúde, que é a piora do acesso, aquilo que a gente viu que acontece, a piora da saúde mental, aumento de prevalência de depressão e ansiedade. Essas são mais difíceis da gente conseguir ver, a gente tem que ver em dados mesmo da base do município, né, aqui, ou do estado. Aumento de taxas de suicídio, isso a gente consegue no sistema de informação de mortalidade, mas a Conrad está começando a aparecer uma mudancinha na curva, mas já tinha uma tendência, então não sei, talvez se vissem dados aqui mesmo, vocês consigam mais do que o que a gente vai ver no Sim Nacional. Essa coisa da redução da alta avaliação social como bom, a gente consegue cruzar por juventude, por faixa etária, né? Aumento de doença crônica não transmissível e de doenças contagiosas, a gente consegue cruzar também para a juventude.
Outros indicadores, aumento da dificuldade para ter acesso a serviços de saúde, acho que isso a gente podia cruzar, fundamental também. E cruzar também se é por barreira econômica ou não, ver isso, se isso nos jovens é mais do que nos não jovens. E a coisa do consumo abusivo de álcool, drogas, em grupos já vulnerabilizados, que a gente sabe que é outro ponto forte que afeta proporcionalmente mais, as políticas de austeridade afetam mais, né? Então, fica um convite para a gente fazer junto. Isso não tem esses dados prontos não, mas topo fazer. Precisamos fazer. Se você quiser fazer e a gente só conversar também, melhor ainda. Mas senão a gente fica junto. O que não pode é não fazer. Tem uma outra coisa, eu concordo totalmente com o que a Mariana falou sobre o Museu Nacional, acho que é isso mesmo, é um projeto de desmonte em todos os âmbitos, e que não é de hoje, né? A gente estava falando aqui no começo, nós duas aqui um monte de gente ficou criticando, poxa, mas como que as pessoas no Museu Nacional estavam lá trabalhando, se não tinha condições para trabalhar? Quase todo mundo trabalha aqui na administração pública, se for em prédio antigo, sabe que não tem a roupa para funcionar, e aí vai fazer o que vai fechar? Quase todo mundo trabalha com salário abaixo do necessário, quase todo mundo trabalha sem condições de trabalho na administração pública, né? O SUS existe aí, a educação pública existe aí, o ainda pouco é quem é necessário que existe, né? A gente tem sempre que lembrar disso, muito importante que eu falo, a gente nunca falar como se fosse suficiente, porque não é. Mas mesmo assim, isso que se avançou no Brasil, e que não foi pouco, mas o que se avançou, é graças a essas pessoas que são os heróis da administração pública que trabalham em péssimas condições. E aí, a gente vai falar para fechar? Então, acho que é o contrário, vai ter que fazer funcionar e exigir que funcione em melhores condições. Esse é o desafio, é a disputa mesmo. E aí, isso aí começa a entrar nas disputas de poder também. A gente vai ter que aceitar menos isso e disputar mais, né? Não estou dizendo que a culpa é nossa, não é isso, mas acho que a gente tem uma responsabilidade de enfrentar isso de uma forma mais consistente, mais direcionada, mais sistematizada de luta, um projeto de luta, de disputa de poder mesmo. Tinha uma outra coisa que eu queria falar da discussão da... Cadê? Museu Nacional... esqueci agora. Depois, se tiver a próxima rodada, eu falo. Esqueci totalmente. Acho que é isso. Depois da próxima rodada, eu complemento, se eu lembrar. O que se espera, né? Acho que a Fábio perguntou, né? O que se espera, assim, o que a juventude espera da psicologia? Neuza Santos, citaram o Franz Fanon, mas a Neuza Santos também, ela foi uma psicóloga negra, né, que fez diversos estudos, assim, análises, né, a respeito do negro no Brasil, e essa relação, né, do negro, né, dentro de uma sociedade totalmente branca, assim. E aí eu espero, não da psicologia, mas de pessoas pretas que estão dentro da psicologia, né, essas pessoas consigam aprender com a Neuza Santos. Não apenas com o Franz Fanon, que agora também está na moda, a academia ama falar de Franz Fanon, mas de Neuza Santos não fala. Mas de Neuza Santos não se fala tanto. Então, o que eu espero, né, das pessoas pretas que estão dentro da psicologia é que não apenas aprendam com a Neuza Santos, mas sigam o caminho dela, assim, né? Trilhem, continuem dando continuidade ao caminho que Neuza Santos abriu, assim, né? Que foi algo muito importante, né? As análises feitas por ela mesmo, até sobre essa questão da crise mesmo, né? Porque o negro no Brasil, ele passa por um processo de crise, né? De uma tentativa de redenção para caminhar, né? Dentro de um mundo branco, né? E tentar se adentrar esse mundo se tornando branco, né? Mas como se tornar branco, né? E aí a gente, pele preta, interior totalmente embranquecido, assim, né? Eu quero estar nos espaços deles, eu quero ser como eles, eu quero que as minhas próximas gerações não sejam como eu, estejam mais claras que eles, né? E aí a gente vê um processo bem assim, redenção de campo mesmo, assim. Eu quero me redimir aqui, né? Porque o que é colocado no negro no Brasil é algo totalmente fora do contexto, assim. O negro não existe. E até mesmo
há alguns anos atrás, né, o negro não era nem considerado sequer brasileiro, né? Então, a gente vê aí que o processo psicológico do preto, ele passa por uma profunda crise, assim. E aí, alguém falou, não lembro, os brancos que precisam de atendimento psicológico, eles curam as crises deles nas Ilhas de Bahamas, os ricos vão para os espaços, assim, para spa, para curar as crises psicológicas deles, sabe? Dentro da quebrada, a galera não tem condição de ir para ter um atendimento psicológico real, né? Porque não adianta só ter um psicólogo e conseguir pagar um psicólogo. Tem que ter um psicólogo que entende sobre as questões de raça. E apenas pessoas pretas vão entender essas questões. O branco pode estudar, fazer tese de doutorado, se debruçar em estudos e análises e pesquisas de campo, mas só o negro vai conseguir compreender essas questões. Então, assim, o que eu espero é de psicólogo, que tenham mais psicólogos pretos e pessoas que estejam realmente interessadas em contribuir para essa questão, sabe? Porque também não adianta nada estar dentro do espaço e contribuir para essa proliferação de um processo de brancura que nos atinge veementemente, diariamente, cotidianamente. E aí, dentro disso também, eu queria até comentar que quando ela fala sobre, não é uma questão de branco versus pretos. Bom, Malcolm X, Patrícia Lumumba, Assata Shakur, vários revolucionários pretos, Zumbi dos Palmares, Luiz Gama, tem, assim, diversos exemplos de pessoas pretas que tentaram, né, ter uma relação, vamos nos unir aqui, existem pessoas brancas pobres também. E aí, quando chegavam num certo nível da luta, essas pessoas pretas, elas eram traídas, assim, por essas outras pessoas brancas, sabe? Isso é algo muito sério, porque pensando até saindo desse processo, assim, de disputa mesmo, né, que eu citei pessoas que estavam na disputa do poder, mas elas não queriam estar dentro do poder branco, elas queriam criar um poder para elas, criar um novo conceito de poder, um conceito de poder que é destinado a pessoas pretas como essas pessoas que eu citei. Então, assim, pensando hoje, dentro da periferia, crianças negras e crianças brancas. As crianças negras não se veem nos livros, não se veem na televisão, não se veem nos desenhos animados que é passado dentro da escola, dentro da creche. E as crianças brancas já conseguem se enxergar de uma forma maior. Então, assim, a gente percebe que desde a infância o branco é ensinado quem ele é, e o negro não é ensinado quem ele é. Então, vai chegar num certo patamar, assim, dentro da sociedade, que essa disputa, não tem como negar que não é algo de negro contra branco. Até mesmo na história, assim, eles negam isso dentro das lutas e das revoltas que houveram, revolta dos malês, diversas outras revoltas que ocorreram na história do Brasil e na história do mundo. Era uma revolta de classe. Não era uma revolta de raça. Os negros, eles queriam mesmo derrubar uma população que estava subjugando eles numa condição totalmente deplorável. Isso não tem como negar, assim, sabe? E aí, outra questão. Como a juventude pode fazer uma resistência, estratégia a curto prazo? Bom, eu não acredito em estratégias a curto prazo. Não só pela minha experiência, mas pelas leituras que eu já fiz, pelas pessoas que eu já conversei, pelos mais velhos, as pessoas que estão próximas a mim. Estratégias a curto prazo não existem, assim, sabe? Elas ocorrem, existem políticas pontuais que acontecem de formas isoladas e tudo, mas para pensar num processo, nem vou falar resistência não, mas um processo de existência, né? Porque a população preta existe. A gente existe frente ao racismo, quando a gente não aceita a definição que o racismo nos impõe. A gente existe frente às questões do genocídio da população negra. A gente existe frente a uma série de questões. A gente está saindo desse processo de resistência, de sobrevivência, para um processo de existir, para um processo de viver, sabe? E aí, quando a gente está na luta, a gente vai para a rua, a gente está dizendo que a gente existe. E não só quando a gente vai para a rua e vai para a luta também, quando a gente tem aquela galera que ainda não está na luta direta, assim, né, no meio do povão, mas está em casa também, ali fazendo as microlutas. Então, não tem como pensar num processo de curto prazo, porque esse processo nosso de estar em condições marginalizadas, de estar em condições subalternas,
ela vem de longo prazo, sabe? É um processo histórico, assim, muito árduo para se resolver a curto prazo, assim. Então, a curto prazo, eu percebo que a juventude precisa se organizar, precisa ter disciplina e pensar num processo de reestruturação mesmo, como o Malcolm nos ensinou, e é um processo de longo prazo, é um processo que tem que ser pensado daqui a 10 anos. O que eu estou fazendo, né, o que minha mãe fez, o que Jorge fez, outras pessoas estão fazendo, não é algo pensado assim, eu vou usufruir dessa minha luta. Não, é meus filhos, meus netos, talvez meus bisnetos. E foi isso que Luísa Maim, Dandara dos Palmares, fez pensando, tipo, não, a gente vai se organizar aqui e vamos lutar pensando que as nossas próximas gerações trilharão o mesmo caminho que o nosso para que eles consigam colher, assim, não tem como. Só nessa era de agrotóxico mesmo, que você planta hoje e colhe hoje mesmo. Agora, questão de luta, não tem como. Luta não tem como fazer com agrotóxico. Foi feito, né? A senhora perguntou para a psicologia, eu vou só pegar um minutinho para responder. Agora, professora Rita, você faz um comentário, né, sobre os jovens aí que têm que trabalhar, estudar, enfrentar uma jornada aí intensa durante os dias, né? Jovens da Aspro, né? Que são os jovens negros, né? Da periferia, essas coisas, né? Eu acho o regulamento para entrar aqui um dia entra no site brega. Você vai entender, isso é daqui de Minas, né? Isso é do município, do estado? É um projeto, né, de primeiro emprego, assim, nem todos são 8 horas, né? Acho que eu não sei dizer tão profundamente desse trabalho específico, mas eu poderia ampliar dizendo, né, assim, que a juventude, principalmente a juventude periférica, né, assim, muitas das vezes, para se inserir no mercado de trabalho, tem que abandonar um projeto de estudo, né? Assim, isso a gente vê, né, a grande maioria que entra na faculdade, sim, soa muito, né? Para estar na faculdade, para sobreviver, enfim, para muitas coisas. Quando a senhora pergunta da psicologia, né, assim, a gente está num momento, assim, até mais crítico. Por quê? Até essa inserção está muito dificultada. Né? Assim, é bem doído dizer isso, mas o jovem que consegue se inserir nesse trabalho já é privilegiado. Porque, assim, boa parte não consegue. Boa parte que tenta também não consegue. Então, assim, é muito pouca vaga para o tanto de demanda que tem. Né? Assim, eu acho que a juventude ela quer trabalhar, ela quer viver, ela quer dar os rolês no final de semana. E aí a gente está num momento que o desemprego é muito grande. E é muito maior na juventude. Quando a Fabiana pergunta sobre dados, assim, tem o DataSUS, né, que eu acho que vai trazer algumas informações. Quando você vai ver lá, por exemplo, a questão dos homicídios, né, assim, pegou na juventude, lá em cima. Suicídios também, né? Assim, a juventude é a que mais está morrendo, a que mais está sendo assassinada, a que mais está... Não sei se é cometendo suicídio, porque eu acho que suicídio vem de um assassinato anterior, né? Assim, eu acho que se morre em vida aí, em muitas situações, e que mais sofre com essa austeridade. Né? Assim, eu acho que mais sofre por quê? A juventude que está iniciando no mercado de trabalho, está iniciando a vida, boa parte com filhos, inclusive. Né? Assim, aí as consequências estão diretas. Né? Por quê? Criança e adolescente ainda tem algumas políticas ainda que dão alguma cobertura, que a gente sabe que não são suficientes, mas existem. Hoje, para quem está aí acompanhando o trabalho com jovem, com adolescente, quando faz 18 anos, assim, é um caos, né? Assim, ausência completa de assistência. Mas eu acho que é um ponto para a gente conversar melhor. Assim, eu não sei dizer tão profundamente desse trabalho específico, porque eu acho que a gente está num momento em que o acesso ao trabalho está muito difícil. E aí a gente tem que pensar, inclusive, né, enquanto acessa, né, eu acho que tem alguns direitos que precisam ser garantidos, mas está difícil até acessar. Né? Só entendeu o ponto de vista, né? Sabe? Agora, caberia o Conselho Regional de Medicina daqui de Minas fazer uma... Não caberia o Conselho Regional de Psicologia, de Medicina de Psicologia de Minas, se manifestar sobre isso, porque, assim, do ponto de vista da sequência científica da psicologia, eu não sou da psicologia, mas eu imagino que, pelo que você trouxe aqui de elementos, você tem umas pistas aí para dizer que certamente não é recomendável esse jovem trabalhar 8 horas nesse projeto. Poderia ser 4 horas, 6 horas que fosse estourando, né? Numa cidade grande, você ainda tem a questão do transporte, você estoura. E aí eu não acho que a pessoa é mal acostumada, eu acho que é desumano mesmo. Não é privilégio, não. Não é, né?
Não, Então, quando eu acho que a gente vai ter Não é silêncio, não. eu quis dizer no sentido que acessar a trabalhar hoje está assim, Mas considerando que as coisas existem há mais de 50 anos, possivelmente. Acho que existe há mais de 50 anos. E sempre foi assim, entendeu? Não, eu estou querendo falar aqui, porque esse probleminha que ela colocou aí, ele não é específico de negros. Você vê isso demais na classe pobre, não miserável, mas na classe pobre. Você vê pessoas brancas, ou então pessoas mixigenadas, mais voltadas para a pele, para a cor da pele branca, com esse tipo de problema aí, sabe? Que não é um problema exclusivo, assim, porque eu sou negro, eu tenho esse tipo de problema. Que aqui no Brasil, exclusivamente aqui em Minas, em Belo Horizonte, esse problema é muito da raça, da classe pobre. Só para vocês dois. Essa legislação, essa legislação de trabalhar 8 horas por dia, Rita, ela é federal. Tem uma lei chamada Lei da Aprendizagem, que aí é de 14 a 16, e a partir dos 16 anos o jovem pode trabalhar com a legislação de adolescente trabalhador. E aí tem uma legislação federal, nacional, que autoriza isso, né? E aí a gente sabe a favor de quem, sim, essa legislação está. Eu não concordo quando, né, o Giovanni fala, por exemplo, é um privilégio o jovem que consegue acessar, mas eu entendo o que o Giovanni está falando, porque eu já trabalhei no CAS, na favela, lá no Pindorama. E aí, a quantidade de jovens que batia na porta falando, olha, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, e eu sempre escutei isso como um grito do jovem de eu quero viver, eu quero me engajar no projeto de vida, e o que eu estou visualizando aqui é esse trabalho formal, que é um trabalho precário, que é um trabalho muitas vezes que para o jovem é sem sentido, que é de tirar xerox, e etc. Né? Então, a gente tem que fazer mesmo essa discussão, assim, de que trabalho que é esse para o jovem, né? E que tem muitos jovens que recusam, que não querem esse trabalho, né? E aí eu apoiava isso no CRAS também, né? Quem está procurando emprego pode dizer não? Pode dizer não. Não tem que dizer sim para essa forma, desse tipo de trabalho, né? Precário, que explora, enfim, e que beneficia várias entidades que recebem por isso, né? A Asprom, por exemplo, ela é uma entidade que recebe por isso. Eu esqueci o nome, filantropia, né? Tem uma coisa assim. Agora, uma consideração que eu queria muito fazer, Ayana, quando a Fabiola pergunta da psicologia, qual que é o papel da psicologia, eu acho que nós, psicólogas pretas e psicólogos pretos, é nossa obrigação, né, entender das relações raciais e estar a serviço do nosso povo, né, o tempo todo. Agora, as psicólogas e os psicólogos brancos também que entender que o racismo é uma relação, né? Questão racial não é uma questão exclusiva de nós, povo preto. E aí eu entro com o livro Psicologia Social do Racismo, Cida Bento e Iraí Carone, que aí elas problematizam exatamente isso, assim. A branquitude precisa estudar a branquitude precisa problematizar o seu lugar de privilégio, né? E aí, por que eu estou falando isso? Quando eu trabalhava lá na favela, lá no Pindorama, as psicólogas do NASF, as psicólogas do Centro de Saúde, eram todas psicólogas brancas, né? Só que as mulheres que eu atendia lá no grupo de mulheres eram mulheres negras entupidas de medicamento. Então, assim, a galera adoece, o povo preto na favela adoece muito, né? Então, assim, a psicologia, seja psicólogo branco ou preto, precisa entender que está havendo aí, que o racismo está numa relação. E outra coisa que eu queria colocar, Isabela, tem muito a ver com a pergunta da Fabiola, essas políticas de austeridade, né, e aí fazendo um link com a questão racial, quem são os públicos dessas políticas universais, né, assim, do SUS, do SUAS, quem tem sido mais atingido, né, com essas políticas de austeridade, né, assim, quem mais frequenta o centro de saúde, quem mais acessa o hospital público, e aí não tem como a gente não pensar na questão racial, né, porque isso, para mim, é claramente parte do projeto da maior política pública, que é o genocídio da população negra como um todo, né? E, sobretudo, da juventude negra, né? Isabela está lembrando do encarceramento também em massa da população. Né? Você pode.
Sofia também. A senhora quer comentar? Eu não, na verdade, não tenho nem onde falar, concordo plenamente, é isso mesmo. Numa sociedade em que a desigualdade onde a população negra é muito maior do que na população branca, do que entre os brancos, é claro. E se a gente viu que as políticas de austeridade afetam proporcionalmente mais os mais vulnerabilizados, onde vai ser mais desigual, por obviedade, por lógica, é a população negra, é isso mesmo que você falou. E concordo, é um projeto político, isso, um projeto grande. Agora, não sei se ficou claro quando eu falei sobre a diferença entre os brancos, né? Porque por mais que tenha uma questão racial fundamental que vocês trazem aqui, você e a Ayana, sobre a questão racial, e que eu concordo perfeitamente, acho que fui muito feliz que isso esteja sendo colocado assim, mas eu acho que tem que tomar muito cuidado para não perder possíveis parceiros, apesar do que foi colocado aqui, do que a história mostra. Na hora do vamos ver, depois que consegue os primeiros passos da luta, o branco vai atrair o preto. Entendeu? Mas assim, também não dá para fazer sem conseguir. Ou vai fazer uma revolução total, né? Ou vai entrar em guerra civil total, ou então uma outra forma de revolução que seja, ou se for tentar fazer do projeto de longo prazo, vai ter que construir junto. É a mesma sociedade que vivemos. Tem os indígenas também, tem mais um monte de, né? Outras coisas aí no meio, não é só branco e preto, né? É um pouco mais complexo o mundo, né? Mas é uma luta a ser construída, né? E eu acho que assim, trazer o povo branco para entender que o mundo só faz sentido se essa desigualdade acabar, né? Deve interessar ao povo negro também. Acho que essa é a questão, não é? Tudo bem que o grau de sofrimento de desigualdade é um nível tão absurdo que talvez ninguém queira nem ter que pensar nisso, mas não sei se seria possível fazer essa revolução se no processo junto do povo branco, entendeu? Uma questão de ser humano. Hoje a gente vai transformar o ser humano num mundo menos desigual ou não, né? Agora eu concordo, vai ser menos desigual, continuar mais desigual para preto e não para branco, eu concordo que não tem graça, aí não dá para brincar. Tá certo isso que vocês estão falando, concordo. Só um comentário de passar, né, para a Ayana, assim, eu acho que a gente está dizendo, né, nem sei se essa expressão ainda lá, assim, a questão das minorias, né? Então, se a gente tem, né, A maioria, né? A maioria, né, assim, mas que são as que têm menos acesso ao poder, né? Acho que aí se torna a maioria, assim, né? A gente está falando aí dos negros, mas também dos LGBTs, né, assim, da juventude, das pessoas, né, periféricas, pobres, estão passando fome. E aí eu acho que tem um cuidado que vocês tomassem, tem uma estratégia de quem está no poder de querer que essas pessoas se dividam cada vez mais. A gente teve um evento, por exemplo, muito recente, onde a Fabiola estava presente, né, a Karina também, sobre uma questão de revista das trans, né, das meninas trans no socioeducativo, que deveria ser feita por mulheres. E aí começou uma disputa entre mulheres, né, e o público trans, né, as mulheres trans. E aí, olha só, onde que é o grande perigo que nós temos, né? Assim, começar, por exemplo, a querer dividir a luta entre pretos e pobres, né? Assim, a quem interessa essa divisão? Se é porque, por exemplo, né, as pessoas estão na mesma periferia, se começa essa divisão, assim, perde força a luta. Então, acho que é algo do diálogo. Eu sempre tenho dito, enquanto psicólogo negro, que a gente tem que apostar no diálogo. Por mais difícil que seja, porque a gente sabe que, né, entre as questões vão se complexando, vão ficando cada vez mais complexas de acordo com cada situação. Mas eu acho que eu concordo que é preciso um diálogo, mas com muito cuidado, né? Porque a gente sabe que a história traz pra gente situações muito complexas, né? Mas eu só coloquei assim, porque eu achei muito, tipo assim, muito igual, sabe? O que eu vi, como você colocou como problema social, e eu vejo isso muito. Aí eu achei muito igual, assim. Mas, assim, eu não sou a favor eu estou no segundo ano de psicologia, então eu não entendo muito bem de etnia, nem de ciências políticas, um dia eu quero entender. Mas eu ainda estou aprendendo. Entendeu? Eu só falei, você desculpa, eu só falei assim, eu assimilei, achei que bem parecido assim. Mas eu vejo, né? Eu não tenho experiência nenhuma, mas estudante, dona de casa, estudante, né?
Eu acho que esse ponto do aprendendo, né, assim, todos nós estamos, né, assim, quando a gente está aqui, eu estou aqui cheio de reflexões pensando, não é, que todo mundo trouxe, mas que a senhora trouxe também, acho que a Karina pontuou, né, conseguiu me ajudar a concluir um pouco do raciocínio aí, que eu acho que o que acontece é para quem está, no meu caso pessoalmente, né, que atendo aí os jovens aí em situação, às vezes, de ato profissional, trabalhei um bom tempo com agressão socioeducativa, agora estou trabalhando na vida de semi-liberdade, a gente vê que esse acesso ao trabalho, né, assim, para alguns casos, é muito importante, e como que é difícil, né, assim, que há muitas barreiras antes de chegar lá. Né, assim, acho que para chegar no trabalho é muito difícil. Né, então, por isso que na hora que a gente vai pensando, né, assim, a gente entende que tem várias contradições, mas é isso, né, dentro das contradições, o que a gente consegue intervir e pensar. Acho que é algo que precisa ser pensado, né? Eu não sabia do ponto da legislação, por exemplo. Mas é isso, a gente vai aprendendo aí com os diálogos. Eu acho que espaço, inclusive, para a gente aprender. A gente aprende muito hoje aí com as contribuições. Você quer falar alguma coisa? É bacana quem te fez tão bom assim, o que você deu, o que você faz, o que você fez por mim. Eu recebi seu tique, quer dizer que te diz, gota céu aberto e parede madeirite, de vergonha eu não morri, tô vivona, eis-me aqui, você não passa quando o mar vermelho abre, sou mulher, dura do gueto, brau, oba, aquela louca que não pode errar, aquela que você odeia amar, nesse instante pele preta, eu sou funk, e de onde vem os diamantes da lama, valeu mãe, negro e brama, salve zumbi, salve dandaia, povo preto. Eu agradeço a presença de todas e todos. Obrigado. Sempre encerrado muito bonito. Agradeço também. E estamos juntos aí na luta, né, gente? Acho que tanto pela juventude, mas por todas as outras questões que temos aí para enfrentar. Vocês estão convidados também, né? Quem tiver interesse em participar da Comissão de Juventudes, ela vai acontecer na primeira sexta de setembro. Ela acontece aqui no CRP, de 9h30, meio-dia. A gente está com uma galera aí de psicólogos e também não psicólogos discutindo a questão das juventudes aí, né, com várias propostas. Então, assim, vocês estão mais do que convidados para participar com a gente. E vamos manter o diálogo também com a SEBS, que eu acho que sim, né, é sempre importante a gente discutir vários pontos para os projetos também. É o mineiro, ex-presidente do SEBS. Pode estar trabalhando mais junto com vocês também. Grande professor de psicologia social. Que bom. Ele era nosso último presidente do SEBS. Ela falou de você no início. Gente, obrigado. Um dos maiores psicólogos pesquisadores da saúde. Ih, mas não reconheci. Aí a hora da voz, assim. Não,